Olá, é uma satisfação muito grande estar aqui com você, dando continuidade ao treinamento O Grande Segredo Revelado, Sã Doutrina, Movimento Deeper Reconnection. Eu espero que você esteja gostando, que você esteja acompanhando todo o desenrolar desse treinamento que tem um único objetivo: ajudar você a enxergar que existe algo único, sagrado, que o Criador deseja que você saiba. Ok? Tudo que está sendo produzido aqui tem essa única finalidade. Não é me promover outras pessoas, um grupo específico, X, Y, Z, mas simplesmente ajudar você a ter informações, certo? Para que você possa chegar a essas conclusões com a ajuda do Espírito de Deus atuando no seu coração. Tá? Na aula anterior, nós falamos sobre o DNA mitocondrial. É algo muito interessante porque nós tínhamos falado sobre a verdadeira ciência. Primeiro falamos sobre a ciência religiosa, por que eu usei esse termo e o cuidado que a gente precisa ter, certo? Relacionado com isso. Por quê? Porque o sistema ele tenta manipular. Essa é a palavra que mais se encaixa. Tenta manipular a forma de você, como você vai enxergar as realidades. Entendeu? E nessa questão, eles usam figuras de autoridade. Dentre essas figuras de autoridade está em nome da ciência. É claro que se você acompanhou detalhadamente a aula sobre ciência religiosa, você já percebeu que a gente precisa analisar com muito cuidado essa questão, tá? Depois eu falei sobre a verdadeira ciência e depois, na aula anterior, sobre o DNA mitocondrial, que é justamente para mostrar como o Criador Todo-Poderoso, ele colocou dentro do seu mais íntimo ser a sua própria assinatura. E quando você começa a ver o que cientistas renomados, corajosos, falam sobre isso, você simplesmente se emociona. Se você acompanhou a aula anterior, se você, em especial, procurou acompanhar todos os textos bíblicos com oração, certo? Isso é uma das coisas principais para esse treinamento, que você valorize realmente aquilo que o livro sagrado chamado Bíblia realmente tem a lhe dizer. Por isso que, de início, nós fizemos toda uma análise sobre esse livro para que você possa ter confiança nisso que nós estamos apresentando, para que seja algo sólido, para que não seja algo da cabeça do Ronaldo, do fulano, do Beltrano, mas que você sinta realmente algo de peso, que nós podemos confiar como sendo a palavra do Criador para a humanidade. Então, na aula passada nós falamos sobre o DNA mitocondrial, inclusive citamos sobre a BBC, né, onde ela fala sobre a Eva mitocondrial, as evidências sobre um ancestral comum de toda a humanidade, que no caso foi Eva. Depois nós falamos sobre o nome de Deus, inclusive, demos uma pincelada, claro que nós futuramente vamos explorar muito mais profundamente isso, tá? Depois falamos sobre a questão da complexidade irredutível e sobre a caixa preta de Darwin, bem explanado por Michael Behe, né, que é um grande palestrante defendendo o design inteligente por trás da criação de todas as coisas que existem, tá? Então espero que você tenha aproveitado muito bem esse assunto na aula passada. É claro que se a gente fizer uma pausa agora para você entender, porque são assuntos muito complexos, que nós começamos nesse módulo 2 estabelecendo algumas bases e mostrando algumas informações para que você consiga enxergar o cenário de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais aberta, muito mais direta, tá? Por exemplo, nós falamos logo na primeira aula do módulo 2, eu vou recapitular rapidamente aqui só para você entender aonde nós chegamos até aqui, nesse treinamento, tá? Na primeira aula desse treinamento do módulo 2, certo? Nós falamos sobre a linha do tempo e você, o grande labirinto e o GPS, onde nós mostramos que a grande maioria da humanidade, infelizmente, se encontra como se estivesse num grande labirinto, sem saber para onde ir. Daí a importância de nós ligarmos um GPS espiritual. Só que envolve tempo, envolve pesquisa, envolve dedicação. E a grande maioria hoje não está tendo essa disposição. Querem tudo muito rápido e param e não têm conseguido parar para analisar. Então esse é um dos grandes problemas que a gente observa que impedem as pessoas de enxergar a preciosidade e a beleza daquilo que o Criador já disponibilizou há milênios para toda a humanidade. Depois, no vídeo número 2 do módulo 2, nós falamos sobre cronologia. Eu apresentei algumas linhas cronológicas para que você entenda que aquilo que nós estamos apresentando usando a Bíblia
é algo real, não é algo ilusório, é algo que é pautado na coerência. E quando você compara a linha cronológica que nós estamos usando em comparação com as outras linhas apresentadas por outros povos e civilizações, aí você começa a perceber, puxa, isso aqui é diferente. Se você está acompanhando, tenho certeza que você já começou a perceber isso, mas tem que acompanhar realmente usando os materiais, certo, em anexo, para ajudar você a ter uma visão mais ampla, mais completa daquilo que nós estamos transmitindo. Depois, quando você começa a ver a cronologia para levar ao início da humanidade, obviamente nós chegamos aonde? No primeiro homem e na primeira mulher, que o vídeo 3 falou sobre Adão e Eva. Será que foi fábula? Foi um mito? Foi um mito não, foi um mito ou foi uma realidade? Então isso é importante porque, opa, é a base. Então o que as civilizações dizem? E o mais incrível é que você encontra esse relato, certo, nas principais civilizações. Claro, de uma forma lá mistificada, através de fábulas, mas eles mencionam uma origem em comum. Isso é muito interessante. Agora, quando você pega a palavra de Deus, a Bíblia, quando você começa a analisar esses dois personagens, certo? Que deram início à humanidade, aí você começa a ver coerência, você começa a ver propósito, você começa a ver sentido de uma forma impressionante. Então esse foi o vídeo 3. O vídeo 4, nós falamos sobre a definição de religião e sã doutrina. Tá? Foi muito importante, por quê? Porque o que mais existe hoje é religiosidade. E o que nós estamos mostrando aqui para você, o que eu estou passando para você aqui, com muita humildade, na realidade não tem nada a ver com religiosidade. Ele tem a ver com a sã doutrina encontrada na palavra de Deus. Esse foi o vídeo número 4. O vídeo número 5, eu dividi em 4 partes. Por quê, Ronaldo? Porque daí eu passei a mostrar, eu mostrei, certo? A questão da autoridade da palavra de Deus. Por exemplo, na parte 1, nós falamos sobre, eu mostrei alguns dados interessantes da palavra de Deus, certo? Na parte 2, nós falamos sobre o conceito de certo e errado e as leis morais dos tribunais e sua relação com Deus. Na parte 3, eu trouxe algumas informações sobre como a Bíblia chegou até nós. E na parte 4, mais alguns dados interessantes e históricos sobre a palavra de Deus. Tudo isso por quê? Para mostrar que, embora a Bíblia seja o livro mais atacado, mais perseguido, quando você começa a mergulhar nas suas raízes, você começa a ver, não, dá para confiar que nós temos algo sólido, algo que preservou a mensagem de salvação que o Criador queria que a humanidade tivesse acesso. Embora haja distorções, haja informações, haja alguns interesses por trás para apoiar X, Y ou Z doutrinas, certo? Na realidade, quando você começa a comparar, você chega a essa conclusão. Por isso que eu trouxe todo esse arcabouço, vamos dizer assim, de informações relacionadas com esse livro. Por isso que é essencial você pesquisar profundamente tudo que nós estamos passando aqui, para você ver, para você conseguir realmente analisar. Puxa, dá para confiar? Então vamos seguir, entendeu? Depois no próximo vídeo, na parte 6, no vídeo 6, eu falei sobre ciência religiosa. Depois, na parte 7, uma jornada fascinante pela verdadeira ciência, que é como mostrei para você. A ciência é incrível? Claro que é incrível, porque Deus nos fez para estarmos aprendendo, para estarmos pesquisando, buscando, encontrando as respostas aos diferentes temas que nos cercam. Porque o estar vivo, o viver, é uma aventura incrível, onde nós aprendemos sobre botânica, sobre biologia, sobre astronomia, sobre tudo que nos cerca. Deus fez para que fosse fascinante. Então a verdadeira ciência nos ajuda nesse sentido. Por isso que nessa aula 7 nós analisamos essa questão. E a aula 8 foi o DNA mitocondrial e a questão da complexidade redutível, mostrando realmente que nós podemos confiar de que nós temos algo único, nós somos um projeto único da parte do Criador. E agora, nessa aula de hoje, vocês vão entender por quê. Desde o módulo 1, eu passei, por assim dizer, a estabelecer uma base, uma visão geral mesmo dos assuntos. E por que isso foi tão importante? Por isso que eu peço para você, acompanhe com todos os detalhes, se você realmente quiser ter um entendimento. Obviamente, acima de tudo,
É o Espírito de Deus que vai atuar no seu coração. Não é o Ronaldo, não é fulano, não é Beltrano, não é ciclano, não somos nós, certo? Mas é Deus que ele sabe quem são os dele. E ele pode usar qualquer pessoa, qualquer informação, ok? Para tocar o coração daqueles que são sinceros. Então, se você por acaso está recebendo essa informação, eu fico muito feliz se isso está sendo de valor para você. Porque o objetivo é que você entenda que o teu Criador te ama e que ele deseja que você saiba realmente a verdade sobre a sua criação, sobre o seu real propósito, que infelizmente não tem sido clarificado pelos principais grupos religiosos do nosso lar terrestre, ok? Então agora nós vamos analisar por que uma explanação tão ampla, né, sobre a Bíblia e sobre a ciência moderna, quem é que está por trás, por que isso é tão importante, toda essa estrutura que eu estou apresentando para vocês, ok? Só que antes disso gostaria de fazer alguns lembretes, né, que a gente sempre faz no início de cada aula. Primeiro lembrete que se você quiser essa apostila que eu estou usando para poder passar esse conhecimento para você, o link vai estar na descrição desse vídeo, tá certo? Uma outra coisa, se você estiver gostando desse conhecimento e lembrar de alguém, puxa vida, essa pessoa, tenho certeza que ela poderia gostar desse tipo de informação, vou compartilhar com ela. Se você sentiu-se tocado no seu coração nesse sentido de compartilhar com alguém, pode ser com um parente, pode ser com um amigo, pode ser com um funcionário, pode ser com o seu patrão, não importa. Sentiu no seu coração que isso daqui é valioso, compartilha. Se você já se sente preparado para isso, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento que tem sido escondido, eu posso ser bem franco com você, tem sido escondido no meio de uma confusão, no meio de um monte de distorções relacionadas com Deus, relacionados com o seu propósito. Tá? Então compartilha se você quiser. Lembrando que no final dessa aula aqui, nós vamos ter um exercício também, se você quiser, tira um tempo para você poder fazer esse exercício, para ajudar você na absorção desse conteúdo. E se você quiser fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, de pessoas que apreciam esse tipo de conhecimento, o link vai estar dentro do portal da Eduz, que você já sabe como acessar. É acessar o link aí, fazer parte da sua inscrição gratuita, para que você possa ter acesso a todo esse conteúdo. Beleza? Bom, uma vez dito isso, a aula que nós vamos entrar agora, como eu já mencionei rapidamente, por que uma explicação tão ampla, Ronaldo, sobre a Bíblia e sobre a ciência moderna? Por que você está gastando esse tempo para poder falar sobre isso com a gente, tá? Primeiro ponto, por que uma explanação tão ampla sobre a Bíblia e a ciência moderna? Depois, você vai ver sobre ligando o GPS e a maior das batalhas é no campo invisível. Então, esse campo, esses 3 pontos serão abordados agora nessa aula. Você vai ver que é muito importante você entender as informações que foram compartilhadas até esse exato momento. Porque agora eu vou começar a abrir realmente quem é que está por trás, de uma forma mais explícita, para você entender por que tem tanta confusão. Para você entender por que quando você começa a falar sobre isso, já procuram te taxar de louco, de fanático, de bitolado, de um monte de coisas. Então é essencial que você agora preste atenção nisso que eu vou compartilhar com você. Tá bom? Só para você ter uma ideia, olha só. Aqui tem essa imagem aqui que eu escolhi, certo? Uma imagem bem expressiva, né? De algo relacionado com a palavra de Deus, algo muito precioso, muito mais valioso do que ouro, porque como eu já falei para você nesse treinamento, né? O objetivo disso é compartilhar algo que está relacionado com a eternidade da humanidade. Não é algo relacionado com essa vida curta que nós temos de 80, 90, 100 anos. É algo muito maior. E nós estamos muito próximos para ver todo o desfecho, por assim dizer, desse propósito do Criador. E você pode estar envolvido nisso. Nós podemos fazer parte disso. E é muito interessante como isso vai acontecer. Isso tudo já foi explicitado, por assim dizer, dentro desse livro da Bíblia. Por isso que é um livro extremamente perseguido. De uma forma ou de outra é um livro muito perseguido. Tá? Mas para a gente iniciar então essa aula, antes disso, vamos fazer uma oração, dobrar os nossos joelhos aqui em respeito ao nosso Criador, para que a gente possa pedir o seu Espírito e iniciarmos essa aula de uma forma apropriada, ok? Vamos lá então. Amado Deus, Senhor Yahvé, nós o amamos do fundo do nosso coração e nós queremos humildemente nesse momento, Pai, pedir mais uma vez que o Senhor continue clarificando a nossa mente, o nosso coração, em relação à Tua Palavra, em relação aos Teus propósitos.
relacionados com o ser humano, relacionados com esse lar terrestre e com tudo aquilo que o Senhor criou. É uma honra para nós podermos meditar nisso, podermos sentir o seu interesse, o seu amor por cada ser vivo que o Senhor criou, mas em especial pelos seres humanos, em especial pela sua criação humana, que é a sua obra-prima, Pai, executada por Ti. Por isso, nos ajude agora nesse momento, a cada pessoa aqui que estiver ouvindo a essa aula, que possa abrir o seu coração e a sua mente para a Tua palavra, que Teu Espírito atue poderosamente nessas pessoas, no coração dessas pessoas, de cada pessoa que estiver ouvindo aqui, para que consiga realmente discernir que existe uma verdade única, uma verdade cristalina, uma verdade simples, relacionados com a Tua pessoa, com a Tua identidade, Pai, com a identidade do Teu Filho. Uma verdade única relacionada com o Teu propósito em relação a esse lar terrestre e tudo que será realizado aqui. O Teu projeto de reconstrução, que já foi claramente detalhado na Sua palavra. Por isso, abençoe, ajude poderosamente a cada pessoa sincera, para que ela consiga realmente discernir isso, com a ajuda do Teu Espírito, com a ajuda da Tua palavra, Pai. Tudo para a Tua glória, tudo para o Teu louvor. Por isso, humildemente, nós pedimos isso. Que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa, em sentido físico, em sentido emocional, em sentido financeiro também, e principalmente em sentido espiritual. Vivemos realmente num tempo de batalhas. Hoje na aula nós iremos perceber isso, que nós temos forças que não desejam, não querem que nós façamos isso, que nós nos conectemos verdadeiramente com o Senhor, que tentam de tudo, todas as artimanhas possíveis, para poder nos impedir de ter acesso a esse tipo de informação. Mas que o Senhor agora, no nome de Jesus, nós repreendemos todas essas forças, Pai, porque já são perdedores. Eles não vão permitir, e o Senhor não vai permitir, que esses seres interfiram no cumprimento da Tua agenda, no cumprimento da Tua palavra, no cumprimento do Teu propósito, que é algo certo. Por isso, Pai, poderosamente, abençoe a esse projeto, abençoe as pessoas envolvidas, abençoe as pessoas sinceras e corajosas, que terão coragem verdadeira de poder realmente se posicionar a favor daquilo que é verdadeiro, que a verdade absoluta existe, que vem da parte do Senhor, algo que tem sido minimizado por parte das instituições, por parte desse sistema. Por isso abençoe cada pessoa que estiver conectada aqui, que perceba realmente a Tua mão poderosa, que sinta a Tua proteção, que sinta a Tua força, que sinta o Teu poder, mas principalmente sinta o Teu amor, Pai, em relação a tudo isso. Por isso, obrigado por essa oportunidade. No nome de Jesus, nós agradecemos e que o Senhor abençoe essa aula de agora. Amém. Muito bem, vamos iniciar então essa aula. Como eu já mostrei para você, essa imagem é uma imagem muito bonita, né? Representando aqui vamos dizer assim, a Nova Jerusalém. É algo que a gente vai falar muito lá na frente ainda, quando a gente estiver esmiuçando algumas doutrinas sagradas da palavra de Deus, né? Que acabaram sendo distorcidas também, mas você vai entender. Mas é uma imagem que eu achei assim muito, muito legal, tá? Então, olha só, por que uma explanação tão ampla sobre a Bíblia e a ciência moderna? Vocês viram, quando eu comecei a falar de Bíblia, foram 4 partes, tá? No vídeo número 5 eu dividi em parte 1, 2, 3 e 4. Depois falei sobre, antes disso eu tinha falado sobre ciência religiosa, né? Sobre ciência religiosa. Depois eu falei sobre a Bíblia, né? 4 partes. Depois falei sobre a verdadeira ciência e depois sobre o DNA mitocondrial. Então foram muitas horas falando sobre esses temas. Por quê, Ronaldo? Aqui a resposta. Porque eu quero que você saia do labirinto aonde a humanidade está inserida. Aonde a humanidade está inserida num labirinto de incertezas. Num labirinto onde as pessoas não conseguem ver com clareza quem é Deus e o seu propósito em relação a esse lar terrestre. Nem entendem o que é o lar terrestre, para você ter uma ideia. O que é esse reino terrestre, que também foi distorcido e que nós vamos ver muito daqui a um tempo ainda, lá no final desse treinamento, certo? Que é um outro tema muito complexo. Mas enfim, a humanidade está inserida num labirinto. Talvez se você já estiver acompanhando com a mente aberta, sem as lentes das crenças distorcidas,
você já chegou a essa conclusão nesse ponto do nosso treinamento. E olha que nós só estamos no início. Nós começamos com o módulo 1 para dar uma visão geral de tudo que vai acontecer e basicamente estamos no primeiro módulo, né? De instruções, que é o módulo 2. Nós temos 12 módulos. Então tem muita coisa ainda para compartilharmos, para que eu possa compartilhar com você, para ajudar você a digerir realmente, os propósitos de Deus relacionados com a humanidade e o seu lar terrestre, tá? Então assim, o objetivo disso tudo, de passar algo tão denso para você, é que você entenda que é importante sair desse labirinto de confusões que a humanidade está inserida. O pior de tudo, olha só, é que a maioria das pessoas nem estão conscientes de que estão nessa situação. Imagina, você é louco falar sobre isso. Entendeu? Então a maioria das pessoas nem estão conscientes de que elas estão dentro de um labirinto. Tá? Por mais que pareça loucura, se você for analisar da forma como nós estamos ajudando você aqui, tenho certeza que você já começou a perceber que algo realmente precisa ser feito. Tá? Muito bem. Uma outra coisa antes da gente continuar é que se você ainda não assistiu às aulas anteriores, por favor, se você pulou aqui nessa aula, se alguém compartilhou esse link com você, eu peço que você volte lá no módulo 1, certo? Vai ter um card aí em cima em algum lugar para que você possa clicar e acessar esse treinamento do início. Por quê? Senão não vai fazer sentido para você. Vai parecer loucura, vai parecer fanatismo, vai parecer que você está entrando numa seita, vai parecer, tá? Mas eu posso garantir para você que se você começar do início, é um treinamento que não dá para ficar assistindo as aulas de forma picada, certo? De forma aleatória. Você precisa ir colocando as peças para que, uma vez que você entendeu essa peça aqui, chegou às conclusões, na próxima aula você vai receber uma outra peça e assim sucessivamente. Tem que ser aos poucos. Por quê? Para que você consiga ir digerindo de uma forma gradativa todo esse processo. Porque é realmente bastante complexo. Só para montar esse treinamento, eu levei muitos meses para gerar todo o material, para criar, para ir pensando com muita oração, com muita reflexão, para que isso que possa agora estar sendo recebido por você possa ter uma clareza e você possa ver coerência nas informações que estão sendo compartilhadas. Por isso, tudo que eu estou compartilhando aqui, eu procuro colocar as fontes para que, se você quiser, você vai atrás para você chegar às suas próprias conclusões. Então, mais uma vez, se você pulou aqui nesse vídeo, se você não assistiu às aulas anteriores, volta lá, porque aí sim as coisas vão fazer sentido para você. Ok? Então vamos lá. Ligando o GPS. Então, por que uma explanação tão ampla? Ligando o GPS. O que é isso, Ronaldo? Quando nós fizemos lá no início do treinamento, essa questão de ligar o GPS, lá na primeira aula, né, onde nós nos encontramos na corrente do tempo, o grande labirinto e o GPS, né, onde nós nos encontramos. Então, ligando o GPS, nós fizemos são 21 perguntas. Qual que é o objetivo? É que você entenda, essas 21 perguntas são as principais perguntas que a humanidade tem feito desde que o mundo é mundo. E a grande maioria hoje acredita que não tem essas respostas. Mas se você está acompanhando o treinamento até aqui, você já percebeu que algumas questões já foram respondidas para você. Até o final desse módulo 2, para você ter uma ideia, outras questões importantíssimas que envolvem já bilhões de pessoas também serão respondidas com coerência. Então nós vamos refazer agora essas 21 perguntas de reflexão, para que vai sentindo como que você agora já se sente mesmo em relação a cada uma dessas questões. Primeira pergunta: onde eu estou na corrente do tempo? Por que isso é tão importante? Tá? Inclusive nós falamos sobre cronologia, nós falamos sobre isso no primeiro vídeo e no segundo vídeo. A segunda questão: de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou? Bom, se você realmente está acompanhando, certo? Todo o treinamento, seguindo as informações que nós estamos compartilhando com você, um material adicional de pesquisa, você já percebeu que a história de que nós viemos de um Big Bang, segundo Lemaitre, lá em 1924, é uma falácia. Desculpa falar para você, mas é uma grande falácia, tá? Que foi criada justamente para dar credibilidade ao fato de que não existe Deus. Então hoje nós vamos ver no estudo por que esses personagens foram usados, certo?
para dar credibilidade ao fato de que Deus não existe. Tá? Em 1920, por exemplo, a teoria do caldo orgânico lá de Alexander Oparin, biólogo russo, entendeu? Mais uma teoria para tentar explicar a origem da vida de uma forma que tirasse Deus da equação. Então tudo isso foi sendo manipulado. Mas se você chegou até aqui, talvez essa questão hoje para você já é muito nítida. Quando você usa, né, a sua massa cinzenta, o teu coração, para discernir e analisar as questões, você fala, não, realmente nós somos criados. Certo? É impossível toda essa beleza, toda essa magistralidade na concepção de tudo que existe ter sido ocasionado por acaso, por uma explosão aleatória. Não tem como, não existe essa possibilidade. Tá? Então eles tentam colocar figuras cientistas, a pseudociência hoje. Tá? Antigamente usaram esses filósofos, matemáticos, enfim, vários personagens para dar credibilidade. Olha, Darwin, por exemplo, entendeu? Alexander Oparin, George Zanrilematry, e muitos outros nomes famosos. E hoje, a pseudociência, para fazer com que você acredite numa, falácia de que Deus não existe. Tá? Então é isso daí. Bom, terceira pergunta. Sei realmente o que acontece depois da morte? Tenho realmente uma alma imortal? Ponto número 4. Esses dois pontos aqui são incríveis. E nesse módulo 2, essas questões serão respondidas com a base da Bíblia para que você possa então chegar às suas conclusões. E algo chocante, você vai ver que é muito diferente do que o sistema religioso tem ensinado para você. Ponto 5. Como eu me sinto verdadeiramente no meu íntimo? Olha só, é uma importante questão. Seja sincera com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Como eu me sinto? Sinto incomodado? Tem alguma coisa que está me incomodando? É importante fazer essa pergunta. Pergunta 6. Quem eu sou de verdade? Sei com certeza o propósito da vida? Tá? Porque o objetivo disso que está sendo passado para você é que você responda também a essas questões. Encontre essas respostas por si mesmo. Ponto 7. Consigo entender as respostas ou dependo de terceiros do sistema religioso? A grande maioria das pessoas dependem do sistema religioso. E você vai ver que não é necessário isso. Tá? Por quê? Se prepara, que tudo isso vai ser esclarecido para você. Ponto 8. Por que tantas denominações religiosas? Qual é o seu objetivo de verdade? Nós também iremos responder a essa questão. Você vai entender isso. Tá? Por que tem tantas? Só para você ter uma ideia, no meio, saindo do catolicismo, veio o protestantismo, que estavam protestando contra o catolicismo. Tá? Só do lado protestante se ramificaram em mais de 30 mil nomes de instituições religiosas. Então, por que tantas? Qual o objetivo? Seu real objetivo de verdade, tá? Ponto 9. Estou feliz com a minha vida espiritual? Seja sincera com você mesmo. Você está feliz? Você se sente completo? Tá? Muitas pessoas, a grande maioria, acaba se sentindo completo. Tá? Mas se lá no fundo alguma coisa está te incomodando na forma como é dirigido a sua instituição, como as coisas acontecem, é um pontinho que você precisa analisar. Não é para minar a sua fé, mas você precisa se questionar. E as pessoas acabam não fazendo isso. Tá? Ponto número 10. Acredito no Criador Todo-Poderoso ou isso não faz sentido para mim? Multimilhões de pessoas não acreditam mais. Porque por causa dessa era tecnológica, olha, é uma falácia, Deus não existe, tal. Essas instituições de ensino, faculdades, tentam minar a crença num Criador. Tá? Justamente para dar credibilidade a tudo aquilo que foi sendo construído no decorrer de séculos. E você vai ver tudo isso. Bom, você já deu para ter uma ideia na aula sobre ciência religiosa, tá? Se não assistiu, volta lá para poder assistir. Ponto número 11. Se eu acredito, sei realmente quem ele é? Olha isso. A grande maioria das pessoas acham que sabem. Na realidade, não sabem. Olha o ponto 12. Ele faz parte de uma trindade ou ele é o Deus único, todo-poderoso? Olha isso. Essa é uma das questões principais. Essa é uma das questões que quem duvidasse
certo? Lá no século VI em diante, até o século XVIII, mais ou menos, era queimado na fogueira. Foi perseguido, milhões de pessoas perderam a vida por causa disso. Você vai entender depois, quando você chegar nas bases da primitiva igreja, o que aconteceu de verdade, para você entender o que é o sistema religioso. Quem está por trás dele? Claro que nessa aula nós já vamos começar a desmistificar, explicitar isso para você. Ponto 14. Eu tenho um relacionamento verdadeiro com o Criador de todas as coisas. Consigo sentir, ponto 14, a sua presença em mim ou sinto que ele está distante. É muito importante, porque muitas pessoas sentem Deus distante. Sentem que não tem esse relacionamento verdadeiro. Só para você ter uma ideia, tem pessoas que não sabem se oram para o Espírito Santo, se oram para o Pai ou se oram para Jesus. Parece bobagem isso, mas é tão sério isso, você não tem noção. E no treinamento você vai entender isso daqui um pouco. Se prepara, porque nesse sentido, repare, grandes pregadores, pessoas que acham que sabem a identidade e propósito de Deus, não têm noção, não sabem nem para quem orar, achando que é tudo igual. E na realidade não. Ponto número 15. Sei realmente quem é Jesus Cristo e o seu papel no plano de salvação. Uma outra coisa sobre Jesus ainda. Seu filho já existia com ele nos céus? Ou seja, ele teve uma existência pré-humana ou sua origem foi em Maria? Ponto 7. Por que isso é tão importante? Essa é uma das principais questões que você vai ver que forças poderosas querem confundir a mente das pessoas. E no estudo de hoje, você vai começar a entender sobre essas forças poderosas, atuando para que isso entre no teu subconsciente, para que você não entenda a identidade do Cristo. Porque se você não entende a identidade de Deus, você não entende a identidade do Cristo. E você vai ver como que isso foi misturado com filosofias greco-romanas. Isso é muito sério. Mas é difícil. Porque está no inconsciente já das pessoas. Foi impregnado há séculos. E é por isso que esse treinamento assim tem como proposta explicitar tudo isso para você. Para que você possa analisar. Vai doer, Ronaldo? Vai doer muito. Eu chorei muito, eu senti muito. Tá? Por poder mergulhar nesses estudos. Mas agora, com muita humildade, eu gostaria de trazer isso para você. Para que você possa realmente enxergar toda essa realidade que o Criador já disponibilizou há séculos. Ponto 18, gente, olha só. Por que muitas dessas perguntas são tão difíceis de responder? Por quê? Você vai ver nessa aula. Por que tanto sofrimento no mundo? Muitas pessoas não entendem essa questão. Também nessa aula será respondido. É possível realmente sentir a paz interior descrita na palavra de Deus? E como a grande parte das pessoas se sentem em relação a esses questionamentos. Então, todas essas 21 questões, certo? Tem como objetivo ajudar você a ligar um GPS espiritual para que você fale, puxa, aonde eu estou? Entendeu? Que é justamente a sua origem atual. Eu estou assim. Mas a origem real, inclusive nós vimos lá no início do módulo 1, que é importante você voltar lá para ter uma visão ainda mais profunda sobre essa questão do GPS. Mas é só para você entender, opa, por que eu fiz novamente essas 21 questões? Porque talvez, se você estiver acompanhando em detalhes esse treinamento, já mudou várias coisas dentro da sua cabeça. Talvez várias coisas já começaram a cair por terra. Só nesse ponto que nós estamos ainda na pontinha do iceberg, a nível de informação. Nós nem começamos a mexer nas coisas profundas e nas coisas polêmicas relacionadas com a adoração. Mas nós vamos chegar lá. Se prepara, porque tem muita coisa ainda vindo pela frente. Muito bem, agora você vai começar a entender por que nós fizemos toda essa análise profunda envolvendo diversos segmentos aí da sociedade humana, inclusive a ciência, tá? E por que nós explanamos de uma forma muito profunda a questão da palavra de Deus. Porque agora você vai entender por que é tão complexo esse assunto. Por que não é fácil as pessoas encontrarem a simplicidade da sã doutrina encontrada na Bíblia. A maior das batalhas
é no campo invisível. E esse é um dos grandes diferenciais da palavra de Deus. Por quê? Porque ela expõe, diferente de qualquer outro livro, quem é que está por trás da confusão, do grande labirinto que as pessoas acabam se encontrando. Tá? E a palavra de Deus ela é explícita. Tanto é que no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, você pode, por gentileza, abrir a sua Bíblia nesse livro, Efésios capítulo 6, versículo 12, ou na Bíblia online, ou na sua Bíblia física, e vamos ler juntos, tá? O que diz ali? Ó? Diz assim, ó. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. Olha isso. Contra os governadores das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. O que esse versículo quer dizer para nós? Ele nos revela o quê? Um inimigo principal da humanidade. Quem que é o inimigo principal? São os governos? São os políticos? São os comerciantes? Quem são os inimigos principais? São os banqueiros? Não. Não são pessoas de carne e osso, mas sim forças espirituais malignas que operam aonde? Nas trevas e influenciam o mundo. Então nós não estamos mexendo simplesmente com seres humanos. E quando você começa a parar para analisar nesse ângulo, você fala, puxa, agora começa a fazer sentido. Porque as maldades que são cometidas, as injustiças que são cometidas dentro de países, por exemplo, e embora potências mundiais saibam que eles estão oprimindo as pessoas, que as pessoas são tidas como escravas, certo? Nós temos exemplos disso aqui na América do Sul, nós temos exemplos disso lá na Ásia, nós temos exemplos disso em diversos lugares. Mas mesmo assim as coisas continuam como estão. Por quê? Porque existem forças muito poderosas que manipulam as mentes de governantes, que manipulam os controladores do mundo, para que eles continuem tratando a humanidade como escravos. E na realidade, a Bíblia expõe esses seres, que são forças espirituais do mal. Por isso que nessa imagem aqui do lado, você vê o seguinte, ó, a palavra de Deus, tá? E ela nos mostra que nós precisamos ter uma armadura completa em sentido espiritual, para nos proteger mesmo das influências desses seres espirituais. Tá? A Bíblia fala, por exemplo, sobre a palavra de Deus como se fosse uma espada, a couraça da justiça para proteger o nosso coração, o nosso peito, o capacete da salvação, um grande escudo da fé, os lombos cingidos com a verdade, os pés calçados, está vendo aqui, ó, com o evangelho da paz. Tudo isso daqui faz parte do que? De uma armadura. Se a gente lembrar lá no passado, né, quando um soldado ele ia para a batalha, imagine, por exemplo, naquelas estradas cheias de pedras, se ele esquecesse de colocar as suas botas, o seu calçado. O que iria acontecer com ele? Seria uma presa fácil, porque ele não conseguiria dar continuidade, seria facilmente atacado. Ou se ele esquecesse, por exemplo, a sua espada, que era uma arma principal para que ele pudesse vencer o inimigo, ou talvez a sua couraça, ou mesmo o escudo da fé. Imagine um soldado no passado, naquela época, onde haviam aqueles projéteis com flechas ardentes, às vezes venenosas na ponta, o inimigo atirando isso sobre você. Se você não tivesse a sua armadura completa, você seria uma presa fácil. Então, a Bíblia também, ela nos ajuda nesse sentido, a nos armar, a nos proteger, porque a luta é muito além de seres humanos. São forças que estão por trás dos seres humanos perversos. Sim, tem muito ser humano perverso, tá? Que faz justamente o que esses seres querem que eles façam. Olha só que interessante aqui, ó. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, aí vai expor já quem são essas forças do mal que lutam contra aqueles que defendem essa doutrina. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, abra a tua Bíblia para a gente poder ler junto. Diz assim, ó, sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, quem? O diabo. Como leão que ruge, procura alguém para devorar. De quem estamos falando? De um ser espiritual chamado na Bíblia de diabo. E aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o que ele faz? Ele nos alerta sobre a astúcia e ferocidade desse inimigo. Ele foi comparado ao que aqui? Com um leão faminto. Olha só, busca nos destruir e nos afastar do caminho de Deus.
Você entendeu a seriedade disso? Tá? Então, esses seres poderosos, na realidade, eles são os verdadeiros inimigos da humanidade. Eles não querem que você adore ao único Deus verdadeiro da forma como Deus deseja ser adorado. E nós vamos falar isso nas próximas aulas, muito próximas mesmo, tá? Então é isso daí. Outro texto que nós vamos analisar. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4, diz assim, ó. Pois embora, olha só, andemos na carne, não combatemos segundo a carne. Por quê? Porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas para Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altiveza que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência do Cristo. O que nós percebemos nesse versículo? Qual a força desse versículo? Que ele mostra, destaca para nós o quê? As armas que devemos usar nessa guerra. Não são armas físicas, olha só, mas sim armas espirituais, como a fé, a oração, a palavra de Deus e a adoração. Se nós voltarmos aqui na imagem acima, a gente vai entender isso, ó, que na realidade nós temos um conjunto de armas espirituais que compõem uma armadura espiritual, que Deus já nos disponibilizou para que nós possamos travar um bom combate, por assim dizer, ok? Inclusive essa imagem aqui ela é muito interessante. Ó. Quando você está armado com essas armas espirituais, pode vir quem for. Não tem efeito. Assim como, por exemplo, Ronaldo, mas e as pessoas que morreram no passado? Sim, elas morreram, perderam a vida curta de 70, 80 anos, mas elas garantiram a sua eternidade. Na volta de Cristo, essas pessoas que morreram em Cristo serão as primeiras pessoas a serem ressuscitadas por Ele. Isso vai ser muito incrível. Satanás ele já é perdedor. Quando Cristo entregou a vida dele na cruz, ele já derrotou Satanás, o diabo. Então esses seres, embora sejam seres poderosos, mas são seres derrotados, que não têm mais poder, zero poder, sobre aqueles que hoje têm a postura, certo? Correta, têm a postura da sã doutrina, entendem quem é Deus, quem é seu Filho e o seu propósito. Tá? Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, olha só, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque ele sabe quem são esses que hoje têm autoridade que foi concedida por Deus. Autoridade de serem o quê? Embaixadores do reino de Deus aqui nesse lar terrestre. Então, se nós estamos tendo a oportunidade de entender esses assuntos, entenda, Deus está escolhendo você como seu embaixador, como seu representante. E o diabo sabe que, diante desses representantes, ele não tem mais força. Ele perdeu, porque ele sabe que esses estão despertos em relação a quem é Deus, seu propósito, em relação ao lar terrestre, ao reino terrestre, o que é isso daqui, o que é esse lugar que a gente mora. Tudo isso foi distorcido por esse ser. Mas quando ele encontra pessoas que realmente acordaram em relação a tudo isso, ele foge. Por isso que a nossa postura de coragem, tomar posição, é tão importante nessa guerra espiritual que nós estamos envolvidos. Ok? A chave para a vitória, olha só, está onde? Na submissão a Deus e na resistência ao diabo. Então ele vai tentar corromper você? Vai. Ele vai tentar fazer com que você deixe de ser submisso a Deus? Vai. Para que você viole os mandamentos de Deus, você pode ter certeza que ele vai. Mas ele vai conseguir isso? Jamais. Porque Deus, ele atua em nós poderosamente através do seu Espírito. É ele atuando em você, ele atuando em mim, ele atuando em nós. Então você pode ter certeza que, embora as pressões sejam muitas, que esses seres não querem que você acorde, uma vez que você abriu os olhos, que as escamas caíram, assim como aconteceu no caso do apóstolo Paulo, acabou. Não tem como reverter isso. E é muito importante que a gente persevere, mantendo o quê? A nossa estrutura espiritual, a nossa armadura espiritual bem protegida, ok? Então vamos lá. Quando nos submetemos à vontade de Deus e resistimos às tentações do inimigo, ele não tem mais poder sobre nós. Então, em resumo, o que a gente pode falar sobre essa aula de hoje? Por que nós fizemos uma explanação tão
ampla envolvendo a Bíblia e envolvendo a ciência moderna, tá? A maior batalha que nós enfrentamos é espiritual, como nós vimos em Efésios capítulo 6, versículo 12, onde o nosso verdadeiro inimigo não são pessoas, mas forças malignas nas regiões celestes. 1 Pedro 5,8 alerta sobre a astúcia do diabo, que é um ser espiritual. A palavra diabo significa caluniador, mentiroso. Então aquele primeiro ser que se tornou mentiroso, certo? Ele busca nos destruir como um leão faminto. Para essa luta, 2 Coríntios 10, 3 e 4, nos ensina que nossas armas não são físicas, mas nós temos armas espirituais, como a fé, a oração, que derrubam fortalezas, olha só, e resistências contra Deus. E o último ponto, a chave para vencer, está em Tiago 4,7. Ao nos submetermos a Deus, guardarmos os seus mandamentos, por mais difícil que isso pareça, porque você vai ver nesse treinamento que tem vários mandamentos que as pessoas simplesmente violam, certo? Por influência do sistema religioso e do anticristo. Mas você vai ver que é importante nós entendermos que muitos dos mandamentos de Deus estão vigentes e é importante nós darmos valor para isso, tá? E assim nós estaremos resistindo ao diabo. Quando nós fazemos isso, ele fugirá de nós. A vitória é alcançada pela fé e pela obediência a Deus. Por isso, a fé, a Bíblia fala que ela segue a coisa ouvida. Então, quando nós vamos ouvindo, nós vamos analisando com a mente crítica mesmo, num bom sentido, as coisas vão se encaixando. Você vai analisando, isso faz sentido, isso não faz sentido. Puxa, eu acreditava nisso, agora eu vi nesse ângulo. Que legal! Deu para você perceber a importância desse trabalho que nós estamos realizando? Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado, tenha tirado proveito mesmo dessa breve consideração, tá? Por que nós fizemos isso? Para que você comece a entender. Claro que nós vamos nos aprofundar ainda mais sobre a ação desses seres, sobre como eles trabalham, para você entender por que a gente precisa estar desperto e ir em busca de conhecimento profundo, não conhecimentos superficiais que são expostos aí pelos youtubers, por esses videozinhos rápidos aí de TikTok e outras mídias sociais. É importante então nós aproveitarmos do conhecimento denso, sólido da palavra de Deus, ok? Vamos fazer então algumas perguntas de recapitulação para que você possa reforçar o seu conhecimento. Primeira pergunta, por que foi tão importante para você analisar o tema? Por que uma explanação tão ampla sobre a Bíblia e sobre a ciência moderna? Pode responder, fica à vontade. Segunda pergunta, conseguiu assistir o material como verdadeiro pesquisador de forma imparcial? Ou teve dificuldade em assistir, em ver essa aula dessa forma? Coloca também, seja sincero com você mesmo. Como essa aula mexeu com você? Se sentiu incomodado ou incomodada ou desconfortável com o que você ouviu sobre a guerra espiritual? Coloca também o que você sentiu. Porque tudo isso, depois que você voltar nas suas anotações, você vai ver, puxa, eu pensava assim, estava me sentindo assim, olha como as coisas vão mudando. Quarta pergunta, quais foram seus insights? O material ajudou você a responder algumas das 21 questões mencionadas no início do treinamento que eu coloquei aqui novamente para você nessa aula? Muito bem, com isso então nós concluímos essa primeira parte. Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar você é sobre a questão, se você desejar apoiar financeiramente esse projeto, tá? Vai estar aí o meu Pix, certo? Para que você possa fazer a sua contribuição financeira também. Esse valor será revertido também para que nós possamos usar isso e levar esse conhecimento de uma forma mais ampla ainda para muitas e muitas outras pessoas, tá bom? Então desde já agradeço a sua contribuição, seu donativo nesse sentido, tá certo? Muito bem. Antes da gente falar sobre a próxima aula, gostaria de passar alguns lembretes para você. Primeiro lembrete, mais uma vez, que o link dessa apostila e de todo o material de suporte, de apoio, todo o material extra vai estar dentro do portal da Eduz. O link vai estar abaixo dessa aula. Se cadastre lá e acesse todo esse material, tá? Se você já se sentir confortável, compartilha isso com outras pessoas para que mais pessoas possam ter acesso a todo esse conhecimento, entendeu? E se quiser fazer parte do grupo, sinta-se à vontade em dentro do portal da Eduz também clicar no link e entrar para o grupo O Grande Segredo Revelado, tá bom? Bom, na próxima aula, o que nós vamos ter? A marca registrada do Deus Todo-Poderoso, tá? Qual é essa marca, Ronaldo? Se prepara, porque aí eu vou começar a abrir a minha linha do tempo. As minhas conclusões, baseado em tudo isso que eu fui mostrando para você
e muitos outros materiais, de onde eu tirei tudo isso, para que você possa também checar a linha do tempo. Agora usando a palavra de Deus de uma forma muito mais profunda. Agora, nesse ponto da aula, eu já posso começar a abrir a linha do tempo, que vai de Gênesis, da criação, até o ano 2025, que é onde nós nos encontramos por ocasião da gravação dessa aula aqui. Então agora eu já posso abrir para você. Agora que nós vamos começar, por assim dizer, uma viagem muito profunda, onde você vai entender tudo que aconteceu do início da humanidade até agora e qual que é a marca registrada do Deus Todo-Poderoso. Você vai ver que é muito legal. Se prepara porque está uma aula simplesmente maravilhosa. Beleza? Muito bem. Então agora para a gente concluir, de coração eu espero que você esteja gostando, tá? Qualquer dúvida você pode colocar abaixo dos comentários também. Você pode mandar pessoalmente uma informação para mim. Terei prazer em responder para você, tá ok? E agora vamos concluir então essa aula com uma oração agradecendo o nosso Criador Todo-Poderoso por tudo que Ele está disponibilizando para nós. Então vamos lá? Amado Deus e amado Pai, Senhor Yahvé, nosso grandioso Criador, nós agradecemos do fundo do coração por essa oportunidade que nos deu de podermos estar aqui analisando esse assunto tão importante, Pai, onde mostra como forças poderosas espirituais, desde o início da humanidade, têm distorcido o conhecimento que o Senhor disponibilizou de forma tão pura e cristalina para que as pessoas pudessem se reconectar ao Senhor. Mas que, por favor, Pai, o Teu Espírito ajude as pessoas sinceras a entender, a enxergar isso, que o Senhor está presente, que o Senhor continua dando orientação, dando luz, para nos ajudar a identificar quais foram essas distorções, como esses seres atuam, como eles tentam desencaminhar as pessoas. E proteja o coração e a mente de cada ouvinte, para que ele consiga discernir isso e encontrar realmente algo único que está dentro da Tua Palavra como sã doutrina, como algo puro e sagrado que visa dar vida verdadeira para as pessoas. Por isso, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Que o Senhor atue também poderosamente na vida de todos aqueles que estejam precisando em relação à saúde, que eles possam sentir a Tua presença, reconfigurando o Teu terreno biológico, Pai, reconfigurando a sua consciência em relação a como o corpo funciona, que eles possam entender que o nosso corpo ele é muito simples também, ele é complexo e simples ao mesmo tempo, que quando nós devolvemos aquilo que é natural, o nosso organismo começa a se restabelecer. E com a ajuda do Teu Espírito e essa consciência, que essas pessoas possam sentir a mão poderosa, restabelecendo a sua saúde, devolvendo a vitalidade e energia. E ajude principalmente, Pai, essas pessoas para que possam sentir-se no presente, sentir a Tua presença, sentir que o Senhor está atento a tudo e o Seu desejo é que as pessoas possam Te encontrar verdadeiramente. Por isso, obrigado por esse privilégio único de estarmos aqui, nos aprofundando em sentido espiritual. E é no nome do Teu amado Filho Cristo que nós mais uma vez agradecemos por essa aula e por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Amém.